Dentro de qualquer computador, a todo momento, tem uma série de operações fundamentais acontecendo, mas que a gente nem percebe. Hoje, vamos dar uma olhada de perto em uma delas, as chamadas de sistema. Pense nelas como uma espécie de linguagem secreta, um aperto de mão invisível que permite que os aplicativos conversem diretamente com o coração da máquina. Já parou para pensar nisso? Parece a coisa mais simples do mundo, né? A gente clica em salvar e pronto, o arquivo está lá. Só que por baixo dos panos, o que acontece é uma verdadeira coreografia. Como é que um simples programa consegue a permissão para fazer algo tão poderoso, como, por exemplo, criar um arquivo do zero no disco rígido? É exatamente esse mistério que a gente vai resolver. Ok, para entender esse processo, a gente precisa saber que o computador opera em dois mundos, digamos, bem distintos. Primeiro, tem um modo de usuário. É aqui que os nossos aplicativos rodam. Para ficar fácil de visualizar, imagina o salão de um restaurante, um lugar com acesso limitado. E depois tem um modo de núcleo, o famoso kernel. Essa seria a cozinha do restaurante, um lugar super restrito, onde só o chefe entra e onde as operações mais críticas acontecem. Essa separação é absolutamente crucial para a segurança de todo o sistema. Então, se o aplicativo está no salão e o núcleo está na cozinha, como é que o pedido chega lá? Bom, é aí que entra a chamada de sistema. Ela funciona como um garçom de confiança. O garçom pega o pedido do cliente, leva até a cozinha de um jeito seguro, espera a operação terminar e traz o resultado de volta. Simples assim. Agora, que tal a gente acompanhar a jornada completa de um único pedido? Vamos ver o passo a passo de como a simples ação de criar um arquivo novo acontece na prática, desde o nosso clique até a confirmação final. Tudo começa aqui, no espaço do usuário. Um aplicativo, pode ser um editor de texto, um editor de imagens, qualquer um, decide que precisa criar um arquivo. Ele não faz isso sozinho, não. Em vez disso, ele chama uma função de uma biblioteca de programação que a gente chama de API. É como se ele chegasse para o garçom e dissesse: olha, eu gostaria de um arquivo novo, por favor. E é aqui que a mágica acontece. A API pega esse pedido e prepara a passagem segura para o mundo do núcleo. E para fazer isso, ela usa uma instrução especial de hardware chamada trap, que significa armadilha. Pense nela como uma porta de serviço super controlada, que só o nosso garçom tem a chave. Essa instrução para o aplicativo na hora e passa o controle total para o sistema operacional. Pronto, agora a gente está dentro da cozinha. O sistema operacional, rodando em modo de núcleo, assume o controle total. Ele vai verificar as permissões, encontrar um espacinho no disco, criar toda a estrutura do arquivo, enfim, ele faz todo o trabalho pesado. Enquanto isso, o nosso aplicativo fica lá, só esperando. Com o trabalho pronto, o sistema operacional prepara a entrega. E olha que interessante, ele não devolve o arquivo em si. Ele devolve um ponteiro, que é basicamente um endereço, uma referência para aquele arquivo que acabou de ser criado. Daí o controle é devolvido para a API e o sistema sai do modo seguro do núcleo. E finalmente a jornada se completa. A API entrega esse ponteiro para o aplicativo original. Agora sim, o aplicativo tem a referência que precisava e pode finalmente começar a escrever os dados no arquivo. O pedido foi atendido e o mais incrível é que tudo isso aconteceu numa fração de segundo. Pois é, agora que a gente entendeu como funciona, as coisas começam a ficar ainda mais interessantes. Essa frase aqui nos leva para uma questão muito importante. Se o processo geral é o mesmo em todo lugar, por que um programa feito para um sistema operacional simplesmente não roda em outro? A resposta está nos detalhes dessas chamadas de sistema. Exato. Embora a lógica de pedir um serviço ao núcleo seja universal, o idioma que é falado, ou seja, as chamadas de sistema específicas que são usadas, não é. E é isso que cria uma divisão enorme no mundo do software. Basicamente, a gente tem dois grandes times. De um lado, tem a família de sistemas compatíveis com um padrão chamado POSIX. Aí entram Linux, macOS e até o Android. Eles meio que compartilham um conjunto comum de chamadas de sistema. Do outro lado, sozinho, tá o Windows, que usa um sistema proprietário completamente diferente. E a consequência disso na prática é gigantesca. Pensa só, se um desenvolvedor criou um programa para Linux, levar esse programa para o macOS ou para o Android é relativamente fácil. Muitas vezes, basta recompilar o código, já que o idioma que eles falam é o mesmo. Agora, para levar esse mesmo programa para o Windows, aí a história muda. É preciso reescrever todas as partes que conversam com o sistema operacional. É um trabalho muito, mas muito maior. Então, da próxima vez que um arquivo for salvo, vale a pena lembrar dessa dança invisível que acontece nos bastidores. As chamadas de sistema não são só um detalhe técnico, não. Elas são um mecanismo que protege o nosso sistema de aplicativos mal intencionados e, ao mesmo tempo, são elas que definem as fronteiras que separam os grandes ecossistemas de software que a gente conhece hoje.
E tudo isso nos deixa com uma última reflexão. Se ter um padrão como POSIX facilita tanto a vida de todo mundo, por que um sistema como o Windows escolheria trilhar um caminho totalmente diferente, um caminho próprio? O que se ganha ao criar um idioma único e exclusivo? Fica aí uma boa pergunta para a gente pensar a respeito.